A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. É mais um momento de reflexão, é mais um momento de falar com Deus, é mais um momento de estarmos em oração. Mais uma vez o pastor Carlos, tem esta oportunidade na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E eu louvo e engrandeço ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluias, Deus é bom. Eu venho com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E essa palavra ela está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Bom dia, a minha irmã Maria Inês já está conosco aí na live, que Deus esteja te abençoando, operando de uma forma abundante e transbordante, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que o busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E o qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí nos abençoando, Deus esteja aí nos visitando nessa manhã, operando de uma maneira abundante e transbordante. Muitas são, aleluias, as situações que os filhos do Senhor têm enfrentado. Muitas situações têm vindo sobre nós, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor vem
com a sua mão poderosa, o Senhor vem com seu poder, e o Senhor tem aí amparado a minha pessoa, amparado a tua pessoa. E através do mover do Espírito Santo de Deus, nós temos encontrado a sua graça, nós temos encontrado o seu favor. Então, que em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nós também venhamos procurá-lo, que nós venhamos estar indo de encontro a Ele, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar colocando os nossos corações em nosso Deus que reina e vive para todo sempre. E Ele diz aí na palavra, na sua palavra, no capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, eu tenho aqui uma ilustração hoje para os amados irmãos, que diz assim, um rapaz pediu a Jesus um emprego, e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha ali um anúncio de emprego. Ele foi e viu a fila muito grande e disse, eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa no ônibus. Ele, chateado, joga a rosa fora. E ao chegar em casa, briga com Jesus e diz assim, é assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho, Jesus lhe diz, o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa foi eu que lhe dei. Inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado do seu lado, dentro do ônibus. Ao invés de você dar a rosa a ela, você jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre portas, mostra-lhe o caminho, mas a sua fé é tão pequena que você desiste no primeiro obstáculo. Não desista, confie que Jesus pode agir na sua vida. Confie, aleluia, e acredite, não se detenha por causa dos obstáculos. Os obstáculos, eles vão aparecer diante de ti. A situação elas vêm diante de nós para que nós possamos aí estar ultrapassando todas essas situações, todos esses obstáculos, para que nós sejamos forjados, para que o nosso caráter seja como o caráter de Deus. Então, quando você pedir alguma coisa ao Senhor, conforme está escrito aqui, pede e dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bater abrir-se-lhe-á. Então, no momento que o Senhor abrir as portas, no momento que o Senhor vier com seu socorro, e os obstáculos eles vão vir, as dificuldades vão vir também, mas não desista dessas situações desfavoráveis, não desista de lutar, não desista de ir ao encontro da tua vitória, porque o Senhor, Ele vem com seu socorro, Ele vem com a sua fortaleza. Amém? Nós estamos também aí com a nossa irmã Marina Salles Andrade na live. Bom dia, que Deus esteja abençoando a senhora, abençoando a família, esteja operando aí de uma maneira abundante e transbordante. Amém? Glórias a Deus, aleluia. A Maria Inês, a minha irmã, também está dizendo bom dia, irmã Maria. Amém? Deus esteja aí abençoando as amadas irmãs em nome de Jesus. Então, o que vos tenho falado é que quando nós pedimos alguma coisa a Deus,
o Senhor verdadeiramente Ele virá ao nosso socorro. Ele virá, entrará a minha vida e a tua vida, aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos colocado diante dele. Mas nós precisamos entender que no meio dessa vinda do favor de Deus, obstáculos vão acontecer, situações vão se opor no caminho da nossa bênção. A gente vê aí, eu costumo, já tenho falado há muito aos amados irmãos, que Daniel ele orou. E quando Daniel orou, falando com Deus, e a situação, amados irmãos, da oração de Daniel, Deus responde logo no primeiro dia. E o príncipe da Pérsia, ele se opõe no caminho das bênçãos de Daniel. E Daniel continua orando, e ele ora durante 21 dias. E nas suas orações, amados irmãos, o Senhor, ele fala com Daniel que respondeu desde o primeiro dia. E foi preciso o Senhor enviar a Miguel desembainhado, com a espada como de fogo, para lutar, para estar ali clamando, aleluia, o favor de Deus e destruindo todo o obstáculo que se opôs no caminho das bênçãos de Daniel. Assim também diante daquilo que Deus tem colocado perante você, aquilo que você tem colocado diante de Deus, também as coisas não vão ser fáceis conforme imaginamos, mas tenhamos a certeza e confiança que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele virá em nosso socorro, ele virá em nosso favor. Então, quando você pedir, não desista, ainda que os obstáculos sejam grandes, ainda que as lutas sejam tremendas, não desista, porque o Senhor, o Deus de Israel, ele vem ao teu socorro. No versículo 9, ele diz assim: qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a vontade de Deus. Como eu vou estar plantando alface e vou colher maçã? Não tem como. A semente que você planta é a semente que você vai colher. Se você tem plantado vento, você vai colher tempestade. Mas se você tem plantado calmaria, você vai aí colher brisas. Nós precisamos entender, amados irmãos, aquilo que nós estamos dando para as pessoas é aquilo que nós estamos recebendo também das pessoas. Então que venhamos ter aí os nossos corações quebrantados, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entrar com vigor do Espírito Santo e fazer transparecer de dentro de nós, que dentro de nós venham fluir rios de águas vivas para abençoar aqueles que estão à nossa volta. E assim, conforme Deus ele tem falado para mim e para você, como nós somos homens, né? E nós não temos o coração que Deus tem, porque quando pisa no nosso calo, a gente vira a cara, torce o rosto e faz beicinho, muito mais coisas, mas o Senhor não. O Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor continua fiel. O Senhor continua operando na minha vida, o Senhor continua operando na tua vida, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é que nós todos sejamos salvos, é que nós todos estejamos com Ele, aleluia, na glória.
Então que venhamos em nome de Jesus Cristo mover as águas em favor daqueles também que estão à nossa volta, amém? Diz assim no verso 2, aleluia, verso 13, aleluia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por elas. Nós precisamos entender que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E eu quero, nesse versículo 13, entrar com uma palavra que a gente tem visto muito hoje diante dos nossos olhos. Muitos, amados irmãos, estão procurando riquezas. Muitos estão procurando facilidades. E não há facilidade diante do nosso Deus. O reino de Deus ele é tomado por esforço. Porque, amados irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Quando nós, aleluia, nos colocamos diante do Senhor, quando nós somos batizados, quando nós aí colocamos o nosso coração em Deus, amados irmãos, as dificuldades ela vem, sabe por causa de quê? Porque o inimigo de nossas almas não quer que nós venhamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que não tomam a sua decisão, aqueles que não querem, aleluia, deixar o mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o maligno não se importa com eles, já faz parte do reino de Satanás. Mas aqueles que se opõem, aqueles que são oposição a este mundo, aqueles que andam na contramão desse mundo, Satanás ele vem e ele arruma uma dificuldade tremenda para esse crente, para essa mulher de Deus, esse homem de Deus. As dificuldades são tremendas, amados irmãos. Eu lembro quando eu estava de qualquer maneira aí no mundo, eu andava com 4, 5 mil no bolso, eu andava amostrando o volume do bolso e a situação era assim, coisa fácil, né? Mas hoje em dia, amados irmãos, quando a gente está em Cristo, as dificuldades elas são tremendas. Muitas vezes, amados irmãos, para comprar um pão a gente precisa juntar as moedinhas que está num lugar, que está no outro, e a situação é tremenda, a situação é difícil. E as lutas são grandes quando arruma um trabalho, quando arruma um emprego, aí aparece uma dor no pé, aparece uma dor no joelho, aparece uma dor aqui, uma dor acolá, aparece tantos obstáculos que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? São situações, amados irmãos, que estão forjando o nosso caráter, estão fazendo com que nós venhamos ser determinados na presença do Senhor, porque se nós sucumbirmos na missão, essa é a vontade do cão. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa, perfeita e agradável, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos aí situações de agravamentos pessoais, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele nunca desiste de mim, ele nunca desiste de você. A Bíblia diz que ele se entregou ali na cruz do Calvário, ele foi o preço da nossa redenção, ele se derramou ali, aleluia, na cruz do Calvário por mim e por você. Ele entregou o seu próprio corpo, ali ele verdadeiramente derramou o seu sangue puro e carmesim, e esse sangue foi aspergido sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É por causa disso que nós estamos aqui nessa manhã louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Então, amados irmãos, não compre facilidade, porque as facilidades está escrito aí, a porta, aleluia, a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nós precisamos entender que muitos entram por elas. Então, amados irmãos, quando vê muita facilidade, essas facilidades não são de Deus. Eu estava aí e postei aí um vídeo que o varão ele estava dizendo aí, amados irmãos, quer ver a igreja encher, trazer um profeta, ele aí lança 100 profecias, a igreja lota. Mas quando você fala da palavra, quando você fala ali as coisas que Deus tem falado com você, conforme diz a palavra do Senhor, que quando
João Batista, ele via muitos dos fariseus seduceus vindo para o batismo, para o seu batismo, para o batismo de João. Ele falou assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz antes frutos dignos de arrependimento. Amados irmãos, quando você lança uma palavra dessa, quando você fala uma palavra dessa, todo mundo corre. Ninguém quer saber de Jesus por causa de que está comprando facilidade, está querendo facilidade. E o evangelho não é facilidade. O evangelho verdadeiramente é uma vida de sacrifício, é uma vida de luta, é uma vida de jejum, é uma vida de oração. Não é uma vida de prazer, mas é uma vida verdadeiramente pautada conforme Jesus Cristo, porque ele diz assim: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então ele não fala assim: ah não, vem aqui que você vai ser vestido de púrpura, de linho finíssimo, vai viver regalado esplendidamente todos os dias. Não é essa vida que Deus ofereceu para mim e ofereceu para você. Nós estaremos verdadeiramente com Cristo, mas nós precisamos entender que nós temos que lutar a nossa luta, nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que fazer toda a diferença, porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, ele está às portas, o Senhor, ele está voltando, e ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, aleluia, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. Nós precisamos entender, amados irmãos, que há uma necessidade de nós estarmos movendo em direção à vontade de Deus. A Bíblia fala que nós temos que renunciar o nosso próprio eu para entrar por essas portas estreitas. Já imaginou você quando você entra por uma porta estreita e tem muita gente passando ali, entra apertado um com o outro ali, a situação é difícil. Quando o caminho é largo, entra aquele montão de uma vez só, mas quando a porta é estreita, é dificuldade para entrar. Nós precisamos entender isso. Então o Senhor diz que poucos são os que entram por ela. Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, conforme está dizendo a nossa irmã Marina Salas, a nossa riqueza, a nossa maior alegria não está neste mundo, mas está no céu, diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor está dizendo que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos entram por essa porta. Diz o Senhor no verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas o seu interior são lobos devoradores. São situações assim, amados irmãos, que nós entramos dentro das igrejas, porque o pastor Carlos, ele não fica só dentro da sua própria igreja, faz visita também. Quando nós entramos, amados irmãos, muitas vezes dentro das igrejas, é uma situação de profecia para cá, profecia para lá. É um tal de pedir dinheiro para cá, um tal de te pedir dinheiro para lá. É uma situação que chega a nos constranger. E a gente sabe, amados irmãos, que a maioria das vezes que os profetas eles vieram com profecia a respeito de juízo. E eles traziam aquela palavra de juízo para Israel se arrepender. E muitos de nós hoje em dia, quando nós vemos as profecias são aquelas profecias, amados irmãos. Ah, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai ter um marido assim, você vai ter um marido assado. E são as profecias desse jeito. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor ele fala através de profecia sim. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor fala. Porque sem profecia a igreja se corrompe. Nós precisamos entender que o Senhor ele fala em sonhos. O Senhor ele fala conosco. Nós precisamos, amados irmãos,
quando recebermos a profecia, nós buscarmos confirmação diante do nosso Deus. Porque Deus ele vai trazer a confirmação daquela profecia que nós recebemos. Nós temos que orar, nós temos que estar junto ali, de conformidade com a vontade de Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós recebemos uma profecia a respeito de juízo, a gente fala, isso aí não é boca de profeta não, isso é boca de demônio. E muitas vezes, quando nós recebemos uma profecia a respeito de repreendimento, é Deus purinho falando conosco, porque nós devemos, em nome de Jesus Cristo, estar aí observando a sua palavra. E a cada dia, amados irmãos, não é só porque eu sou pastor que eu não tenho falha, não é só porque eu sou pastor que eu não tenho pecado, eu tenho pecado. A Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em João, diz assim, aquele que não tem pecado faz Deus mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos ser lavados, remidos, restaurados todos os dias nós temos que estar em oração, todos os dias nós temos que estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os dias nós temos que estar renovando a nossa aliança com Ele, falando com o Senhor, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, porque, Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece tudo em nós, e nós precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ser lavados, remidos, transformados pelo Senhor. Então opera, Deus, poderosamente na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na minha casa. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, amados irmãos, Ele renova para conosco a cada dia o seu amor, a sua palavra. A cada dia é um novo dia que nós temos que estar aí, aleluia, orando e clamando ao Senhor. O Senhor diz, não deixa o sol se pôr com a vossa ira. Nós devemos aí orar, que nós devemos clamar. Então vamos buscar ao Senhor, vamos nos entregar ao Senhor, porque diz o Senhor, aí diz a sua palavra, no verso 14, a porta é estreita, apertado o caminho que leva à vida, e poucos que entram por ela. Fala, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles fazem com que nós venhamos errar o alvo, porque nós vivemos neste mundo de fast food, tudo é para hoje, tudo é para agora, e muitas vezes o Senhor está falando conosco, e nós estamos aí à procura de um marido, à procura de um emprego, à procura aí da casa própria, à procura de alguma coisa que o Senhor tem colocado em nosso coração, mas muitas vezes aquilo que nós recebemos como profecia, a gente fala é para amanhã. Muitas vezes a gente vai ajudar a Deus conforme Sara ajudou a Deus querendo dar Agar. E muitas vezes, amados irmãos, quando Sara deu Agar, deu ruim na situação, porque verdadeiramente teve que mandar Ismael embora para a promessa se cumprir dentro da sua casa. E muitas vezes a gente está errando o alvo, errando o caminho. Nós precisamos acertar, nós precisamos aí estar orando, clamando ao Senhor. Muitas vezes quando você pede uma casa ao Senhor, Ele está preparando o melhor para você. Aí aparece diante de você uma pessoa vendendo uma casa aí, vendendo facilidade, aí fala, não, essa casa que eu estou vendendo para você é uma casa boa. Quando vê, você paga aquele dinheiro naquela casa, aquela casa não tem documento, aquela casa é de outra pessoa, aí você fica toda enrolada, aí você perde seu dinheiro, você perde a sua alegria, você perde a sua paz, e você perde tudo que você planejou, tudo que você projetou. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para você vai vir com dificuldade, vai vir ali com choro, com lágrimas, vai vir com dificuldades, mas o Senhor, quando Ele traz o melhor para você. Você fala, eu esperei, e o Senhor, Ele trouxe o melhor para mim, e eu vejo agora que isso é de Deus. E nós devemos orar, nós devemos colocar diante do Senhor. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, confiar no Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer que o Senhor tem o melhor para mim e para você. Amém? Diz aí no versículo 16, porque seus frutos, aleluia, os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de abrolhos e figos, ou melhor dizendo, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos.
Assim diz toda árvore toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Aí, amados irmãos, nós precisamos olhar para a árvore. Nós precisamos contemplar. Até a natureza, amados irmãos, ela nos ensina. As pessoas, quando estão perdidas aí em florestas, quando estão perdidas aí no meio dos pântanos, quando cai um avião no meio do mato, a pessoa fica observando, amados irmãos. Os macacos observam os animais, quais frutos que eles estão comendo para comer. Porque talvez o fruto que você vai lançar a mão é um fruto venenoso, talvez é um fruto até bonito aos olhos. Você olha assim, você mete a mão, contempla, você traz as suas narinas, você sente que o cheiro é bom, mas não é propício para que você coma, porque se você comer, você morre. E situações assim, amados irmãos, tem acontecido comigo, tem acontecido contigo, porque tem frutos que nós estamos lançando mão que tem causado a nossa morte espiritual. Nós precisamos entender quando o Senhor traz, Ele traz a árvore boa que dá bom fruto, Ele traz aquilo que produz vida e vida em abundância na minha vida espiritual, na tua vida espiritual. A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, seja bem-vindo conosco na live aí, que Deus esteja aí operando também na sua família, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, quando o Senhor traz, quando o Senhor Ele dá um alimento que vai nos fazer bem, um alimento que Ele vai, aleluia, produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que enquanto Deus mandava o maná do céu, enquanto Deus disciplinava e corrigiu o seu povo, o povo falou assim com Deus, diante de Moisés: nós estamos cansados desse pão vil, nós sentimos fastio, nós estamos com saudade dos pepinos, dos melões, da cebola, da carne que havia no Egito. Muitas situações na nossa vida nós estamos assim desse jeito, sentindo saudades dos pecados, saudade da prostituição, saudade da bebedice, e isso não vem de Deus, isso vem do inimigo de nossas almas. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos, o pão que cai do céu, é Deus quem nos deu. Então observe a árvore, o seu fruto não cai longe do pé. Vê os frutos, observa os frutos. Quando está procurando marido, vê como ele é com a sua mãe, vê como ele é com a sua família, com seus irmãos. Observa se ele bate na mãe dele, se ele xinga a mãe dele, se ele fala mal da mãe dele, ele vai fazer tudo isso com você. Observa, tenha aí verdadeiramente sensibilidade com aquilo que Deus está falando contigo. Diz aí: toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse sim entrará pelos portões celestiais. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele vem e fala. O Senhor não mede palavras para falar comigo e para falar contigo. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Amados irmãos, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter paciência, nós venhamos em nome de Jesus Cristo, ainda que as construções que nós estamos aí planejando, que nós estamos aí, aleluia, em execução, está no projeto ainda, está nos sonhos, mas que essas construções, amados irmãos, tenham um bom alicerce, porque o alicerce diz tudo sobre as construções. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar trilhando os caminhos do nosso Deus. Ainda hoje, se você já é um pastor, se você já é uma pastora, se você já é um missionário, uma missionária, nós precisamos rever os nossos conceitos diante do Senhor, porque o Senhor ainda não veio para buscar a sua igreja. E ainda tem tempo de se arrepender, ainda tem tempo de mudar o nosso caráter, mudar aquilo que nós temos feito. Então, em nome de Jesus Cristo, oramos para que o Espírito Santo do Senhor venha nos tomar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, para que sejamos transformados segundo a glória do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele quem pode transformar a nossa vida, o nosso caráter. Só Ele quem pode mudar todo o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, venhamos ser transformados, lavados, remidos, que venhamos ser homens e mulheres honrados diante da presença do Senhor, para que não venhamos ouvir naquele grandioso dia: conforme diz o Senhor abertamente, nunca vos conheci. Já imaginou isso? Depois de tanto sacrifício que você fez, você falar assim: estou fazendo sacrifício, mas não tem sondado o coração, não tem pedido a Deus para sondar o coração. No momento que você pedir a Deus para transformar a tua vida, Ele vai transformar, Ele vai operar, Ele vai fazer toda a diferença, Ele vai fazer o melhor para você, e Deus vai fazer com que você esteja recebendo o melhor dele. Davi, na sua caminhada, ele precisou reprojetar todas as suas estratégias. Ele precisou rever os seus conceitos. E ele buscou a Deus. Ele diz assim no Salmo 51: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Assim Davi, ele se quebrantou, ele reprojetou o seu caminho, ele buscou em Deus a reconciliação. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, aquilo que nós buscamos em Deus, Deus nos dará. Então que venhamos em nome de Jesus Cristo ser uma bênção nas mãos do nosso Criador, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você nessa manhã, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho orar, Pai, clamando, ó Pai, pela a tua mão poderosa sobre o meu irmão, a minha irmã, Senhor, nessa manhã. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, convencendo, Senhor, a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que tudo que nós pedimos, ó, em teu nome, ó Pai, venhamos, ó Pai, ter fé, Senhor, para receber. Venhamos, ó Pai, ter fé, Senhor, para enfrentar os obstáculos, ó Pai, situações difíceis, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, nos fortalecer no Senhor, ó Pai, buscar a Tua face, Pai, nos encher da Tua presença. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o milagre, ó Pai, que Teu filho e Tua filha tanto precisa, tanto tem orado, tanto tem clamado, ó Pai, o Senhor, ó Pai, venha concedê-los, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, seja conosco, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, aleluia, presente em nossas vidas, assim nós te suplicamos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, todos os dias de nossa vida, que nós possamos ver o Teu milagre, Pai, e nós possamos, ó Pai, contemplar, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, Pai. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós nos projetamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, do Senhor, diante da Tua face, Pai, que os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, tudo aquilo que temos colocado diante do Senhor, ó Pai, haveremos, ó Pai, de conquistar, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Conforme eu já falei, nós estamos aí com a nossa amada irmã Marina Salles, Maria Inês Salles, minha irmã de sangue. Deus esteja abençoando nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja operando aí maravilhosamente. Tenham todos uma boa terça-feira, que o Espírito Santo de Deus esteja os envolvendo, fazendo uma obra magnífica na vida de cada um, e que vocês estejam protegidos pelo Papai do Céu, guardados e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Fica com Deus, Deus abençoe a todos vocês, os amados irmãos que vão entrar ainda nessa live, que Deus esteja operando na vida deles também, em nome de Jesus Cristo. Uma boa terça-feira para todos. Hoje nós temos aí o culto da família às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Estejam conosco, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus vos abençoe.